quero agradecer ao torcedor Coxa Branca que está nos assistindo. Nós estamos com mais uma edição aí do nosso programa da TV Coxanautas, que dessa vez também vai para o podcast, lá para o Spotify, para o Deezer, que a gente está começando a fazer em áudio também. Hoje eu estou aqui com o Ricardo e com o Rogério, como de costume, reunidos virtualmente. E hoje o nosso tema vai ser o Curitiba de 1995. Com a gente aqui tá o Alex, que já é conhecido de todos nós, que já esteve com a gente aí 3 vezes, né? Participando do programa com a gente. O Ademir Alcântara participando também com a gente. O Zambiase, o zagueirão artilheiro, da época que eu comecei a acompanhar o Curitiba mais de perto. Aí eu comecei a acompanhar em 92 em diante, então eu peguei uma fase do Curitiba bem difícil. E o Zambiase, quando ele pegava na bola ali, ninguém passava por ele e ele ainda ia lá fazer um gol de cabeça. E o Jetson, artilheiro também do Curitiba, que deu muitas alegrias pra gente. Então eu quero dar as boas-vindas para todos vocês. É uma alegria muito grande estar recebendo vocês aqui na nossa casa, no site Coxanautas. E Ricardo, veja aí, conduz aí a conversa, que hoje eu acho que eu vou ficar um ouvinte aqui. Eu quero ver se eu seguro a emoção desse time de 95. Eu acho que a gente vai mais ouvir do que falar, né, Marcelo? A gente tem situações bem diferentes aqui. A gente tem 2 pratas da casa, o Alex, que estreou no profissional em 95, o Jetson, que já jogava no profissional, pegou aquela fase ruim do Curitiba no começo dos anos 90, o Zambiase, que chegou no Curitiba como um jogador desconhecido, e hoje todo torcedor do Curitiba lembra com carinho do Zambiase, e o Ademir, que chegou de Portugal como um craque consagrado para comandar aquele time de 95 que tantas alegrias deu para a gente. 95 foi um ano bem peculiar. Nós tivemos várias situações ruins, como as lesões sérias do Pachequinho e do Brandão. A gente teve situações muito felizes, como o 5-1 no Atlético, o próprio 3-0 do acesso para a Série A, né, o próprio acesso para a Série A, mas a gente teve também situações pitorescas. E eu quero começar esse bate-papo com você lembrando de uma, e eu sei que o Zambiase e o Alex estiveram naquele jogo, e eu quero saber de vocês o que o Carpegiani tinha na cabeça quando colocou o Jorjão de centroavante. A minha curiosidade era estar na preleção dele aquele dia. Eu queria saber qual que era a ideia dele, porque podia ser você, Zambiase, já que você era o zagueiro artilheiro, você poderia ser o cara a jogar de centroavante, mas o que o Carpegiani queria aquele dia? Vai, Alex. Eu acho que o Carpegiani não vai ver, dá para você falar tranquilo. Eu já falei isso para o Paulo algumas vezes. Primeiro, boa noite a todos, é um prazer estar mais uma vez aqui no canal, mais uma vez falando com vocês, e hoje com um prazer maior ainda, porque eu estou aqui mesmo que pela internet revendo o Ademir, o Jetson e o Super Zamba, né? Assim, eu lembro bem dessa história, que foi o seguinte, o Jorjão era um período em que você fazia muito o que a gente chama de rachão, de recreativo, né? E nesses rachões, nesses recreativos, o Jorjão ia para o ataque. E a verdade tem que ser dita, todo mundo tinha medo do Jorjão, né? O Jorjão chegava porrada no treino, então ninguém chegava perto dele. E como era recreativo, ele fazia vários gols. E eu lembro que na preparação, o Paulo normalmente fazia um treino coletivo para preparar o time para o jogo, e ele pediu para os jogadores escalarem o time com aqueles 11 que estavam ali, né? E se nós puxarmos pela memória, teve um período ali em 95 que o Jorginho jogava como um lateral esquerdo, ele fazia um zagueiro pelo lado esquerdo. Tanto que nesse jogo, se eu não estou enganado, ele entra com a número 6, porque era normalmente onde ele estava jogando. Jogava um zagueiro central, o Zambiase e o Jorjão. E aí todos escalaram e ninguém escalava o Jorjão de centroavante. E, um olhava para o outro e aí, de repente, o Paulo escalou o time. Só que ele escalou com 9. E sem o Jorjão e sem um atacante. Aí a gente comentou, mas falta um atacante e você não escalou o Jorjão. Então o Jorjão vai de centroavante. E acabou indo no Atlético. Parece brincadeira, mas é verdade. E ele ainda teve se a gente puxar pela memória e lembrar, ele ainda teve a oportunidade para fazer o gol, né?
Só que aí os caras não deixaram, né? No rachão a gente deixava e o problema é que o Paulo ele fazia um coletivo com a gente e depois ele fazia um outro coletivo. Aí tu achava que tu ia jogar, mas tu não estava nos 11. Essa coisa ele tinha. Poder trocar uma ideia, às vezes tu treinava como a gente falava, dormia titular, acordava no banco. Não é? Isso aconteceu muito com o Jetson, essa. Dormir titular, acordar no banco. Tinha que dormir de chuteira. Tinha que dormir de chuteira e com o olho aberto. Dormir a camisa embaixo do travesseiro. Mas ele chegou a treinar alguma jogada de cruzamento, alguma coisa para o Jorjão, ou foi aleatório isso? Não, ele não treinou com o Jorge de atacante. Ele não treinou? Não, ele só falou que o Jorjão ia de centroavante, como acabou indo. No domingo, o Jorjão foi de centroavante, lá no Pinheirão. E se de repente escalasse o Zambiase de centroavante? O Zambiase estava preparado ou a bola ia queimar no pé? Meu amigo, estando entre os 11, vamos até. Eu tinha que meter bola na área para o Zambiase, na cabeça, né, Alex? Bola na cabeça do Zamba. Mas eu acho que ele fez mais isso, porque até o Zambiase, por exemplo, o Zambiase era diferente do Jorjão. O Zambiase jogava no recreativo, que era o rachão, era do mesmo jeito, era sério, ia de defensor e tudo. O Jorjão não, o Jorjão era aquele cara que ele era bruto e tal, mas ele era mais leve no trabalho, né? Era diferente do Zambiase. E aí eu acho, eu acho que por isso o Paulo viu, acho que ele até tinha atacante no momento, mas como o Zambiase acabou de falar, ele tinha algumas ideias, às vezes, que a gente não entendia. Sim. E essa do Jorjão ficou famosa. E engraçado que não deu certo, mas ficou para a posteridade, né? Porque todo mundo lembra disso hoje. É impossível um torcedor de Curitiba que não lembre dessa escalação do Jorjão, pô. Mas toda invenção todo mundo lembra, né, Ricardo? Essa foi a do Carpegiani. O Carpegiani é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito dele, mas essa do Jorjão de centroavante aí, acho que ninguém entendeu, né? Isso. E Ademir, você chegou em 95 também, né? Chegou para comandar dentro de campo aquele time. O Alex sempre comenta com a gente que você era o professor daquele time. Era legal, assim, quando eu cheguei, né? Encontrei um time em dificuldade financeira, um time que estava passando por um momento difícil, mas tinha uns meninos com muita qualidade. E a equipe da Aspirante, para você ter uma ideia, quando eu treinava com a equipe profissional, era muito difícil ganhar deles. E muitas vezes o Carpegiani armava um pênalti para nós lá para a gente ganhar o coletivo, para ir motivado, porque tinha muitos meninos bons. O Cláudio Marques, que era o treinador do Aspirante, isso que o Alex tinha saído do time da Aspirante e treinava para nós no time principal. Mas era um aspirante realmente com muita qualidade. Eu acho que eu não me lembro de ter jogado num time que tinha uma equipe aspirante, uma equipe assim de base com tanta qualidade como no Curitiba. Eu acho que foi uma das épocas, né, Alex? Eu não sei, mais promissoras de jogadores da equipe de base que aquela época de 95. Porque você olhava os meninos assim, qualquer um que entrava conseguia dar conta do recado e agradava o treinador. O Carpegiani foi muito privilegiado e o Curitiba, naquele momento, foi privilegiado por ter essa qualidade toda dentro do plantel do Curitiba. Mestre, então, deixa eu te falar uma coisa, mestre. Tu lembra como é que a gente subiu? Quando deu aquele bafafá, que deu aquela confusão, mandaram 6, 8 embora? Quem que assumiu o posto? A gurizada, não foi? A gurizada, isso. Era muita qualidade. Então, a gente está falando. Mostrou lá na frente, quando precisou mesmo. Não precisou, nós estávamos com a corda no pescoço. Tem até um dado interessante. Naquele time de 95, o Coritiba utilizou 16 jogadores formados dentro de casa. Isso é muito... Hoje em dia você não vê isso. E, Ricardo, nós podíamos ter sido muito mais, assim, ter participado e ter ficado mais na história do Coritiba, porque nós tivemos 2 chances de ser campeão naquele ano, né? Primeiro foi... eu acho que nós empolgamos demais com aquele 3-0 em cima do Atlético e a comemoração foi tão grande durante a quinta e a sexta-feira que nós esquecemos que nós tínhamos um jogo importantíssimo no domingo contra o Mojimirim, que era uma boa equipe também lá em Mogi,
E eu acho que também motivado um pouco pelo Atlético, sei lá o que aconteceu, que eles entraram também muito determinados naquele jogo, e nós poderíamos ter sido campeão naquela altura. Mas o 3-0 e a comemoração foi tão grande naquele dia da subida, porque era muito difícil. Subiam 2 times para a primeira divisão, né? E subiu nós e o Atlético. E nós subimos em cima daquele 3-0 em cima do Atlético. E no jogo contra o Paraná, eu não esqueço até hoje aquele gol, eu não sei se eu perdi, não sei se eu passei da bola, não sei o que aconteceu, eu não sei se eu assustei, eu não sei. Isso era muito rápido, Ademir. Passou da bola. Eu só sei que o lance surgiu e não saiu o gol, infelizmente. Que nós podíamos ter sido campeão paranaense e nós podíamos ter sido campeão da Série B de um time montado assim, com jogadores baratos, jogadores de maioria da casa, com jogadores experientes, Zambiase, Zamba, Benizio aí, né? Meu ídolo, Zambiase. O Alex surgindo com 16 anos, né, Alex? 17. Aí esses dias eu falei assim, o cara perguntou qual o jogador que você mais gostou de jogar numa live que eu fiz aí, ó. Eu falei assim, ó, o Alex é o seguinte, ele com 16 e eu com 34 quase. Imagina eu com 28 e ele com 20. Nós dois temos jogado junto. Ele já é um pouco mais experiente e eu um pouco mais novo. Eu já estava com o meu gás ali no limite, né? Porque eu sou um jogador grande, então um jogador mais pesado, a resistência e a performance já não é a mesma do jogador mais novo. Então eu queria ter jogado com o Alex mais novo, com a minha movimentação daí, com a qualidade toda dele aí, e nós poderíamos ter rendido muito mais junto com o Jets, com o Zambiase, com todos que participaram daquele campeonato de 95 e tanto o Paranaense como o Campeonato Brasileiro. E nessa esteira aí, Ricardo, né, do Alex aí que estavam subindo, nesse time de 95, você frisou que tinha muitos pratos da casa, ali surgiu o Flávio, o zagueiro, o Dirceu, e tantos outros que não tiveram a oportunidade que nós, né, tivemos, né, como o Robson, enfim, o Reginaldo, teve um monte de gente ali, o Auri subiu também nessa leva. Marcão, aí, né, o zagueiro, Marcão, então muitos jogadores, eram muitos jogadores mesmo, muito bons aí, que o Curitiba sempre revelou, né. E tinha um meia que eu gostava muito, mas a torcida lembra pouco, que era o Daniel Foguinho, né? Jogava muito aquele cara também. Só que não teve uma sequência, não foi muito longe, né? Mas assim, ó, Ricardo, Daniel, Jetson, Pacheco, Jorjão, Márcio Batata, são todos, esses nomes todos que eu tô falando subiram bem antes e pegaram talvez o pior momento da história do clube. Esses caras são heróis. Os caras jogaram num momento que ninguém ficava aqui. O Curitiba trocava de time a cada 3 meses. E aí o Jetson, o Daniel, menos o Pacheco talvez seja o único que não pagava essa pecha, mas o Jetson, o Daniel, o Jorjão, o Márcio Batata, todos eles tinham um alvará curtinho para jogar no Curitiba. O direito de erro era pequenininho. E aí era complicado para esse pessoal jogar. E realmente o Daniel jogava muito bem, ajudou bastante. Jetson, Dirceu, Daniel jogavam demais, cara. Mas a torcida não tinha paciência. É que nem o Alex falou. Eles passaram e pegaram o Curitiba num momento muito difícil. Mas eram tudo craques. Eu assim, sou muito grato, né, à torcida do Curitiba, ao Curitiba, né? Sou sócio do Curitiba há mais de 10 anos, né? Gosto do Curitiba, sempre fui torcedor do Curitiba, nunca escondi isso. Tenho uma gratidão muito grande. Mas a torcida, na verdade, esquecia que eu, na verdade, nessa época, eu tinha 17, 18 anos. Eu subi pro profissional também com 17 anos, né? E nessa fase triste do Curitiba, realmente, que começou a melhorar as coisas ali a partir de 95, que nós subimos, que veio o Trio Virato, né? E aí a gente começou a ser um clube profissional, um pouco mais profissional, digamos assim, né? E aí as coisas começaram a melhorar para o lado do Curitiba. Subimos em 95, 96 já disputamos o Brasileiro, já permanecemos na primeira divisão, e o Curitiba depois cresceu bastante nesse aspecto estrutural, né? Talvez o Ricardo seja um dos poucos que lembra do momento difícil que o Curitiba e nós, todos os jogadores, passamos em 95. O Rogério e o Marcelo, que são mais jovens, às vezes não sabem da dificuldade que nós passamos naquele ano. E nós chegamos a ter uma fase que nós íamos jogar em Paranaguá, se não me engano, e não tinha o autocarro, o ônibus para a gente poder jogar. E aí fomos descobrir depois que o clube não tinha pago a empresa que fornecia os ônibus para a gente poder viajar. Então, nós passamos realmente um momento muito difícil com
é que nós éramos profissionais, e eu parabenizo esse grupo de trabalho, porque foram homens, foram briosos, no momento difícil que o clube estava passando, ninguém fez greve, nós, pelo contrário, fomos a campo, muitas vezes com dificuldade, com salário a receber, jogadores que não tinham dinheiro, muitas vezes a gente fazia vaquinha para ajudar aqueles meninos que não tinham condições de vir treinar. Então, isso foi uma coisa que marcou muito na minha carreira, sabe? A hombridade e a seriedade e o profissionalismo desses meninos, que hoje são uns homens consagrados no futebol, mas que naquela altura eram meninos e foram muito responsáveis pela subida do Curitiba à primeira divisão. Isso são verdadeiros profissionais. Eu quero ressaltar isso aqui, porque é muito importante isso que eu estou falando. Eu joguei em vários clubes, tive vários jogadores ao meu lado, e esse grupo de trabalho foram profissionais que honraram com muito orgulho a camisa do Curitiba. Tanto que a maioria de nós, com certeza, o Alex voltou porque é torcedor do Curitiba, eu virei torcedor do Curitiba, o Jetson, o Zambiase tem certeza também que torce do Curitiba. Nós viramos porque o grupo nosso era realmente muito bom e nós honramos essa camisa do Curitiba com muito orgulho. Ô, Ademir, você sabe que é engraçado, Rogério, já só um pouco, só para concluir tá. Isso aqui. Quero aproveitar essa última fala dele, mas pode falar, Ricardo. Tá, só para concluir. Eu acompanhei realmente, porque eu comecei para o Couto Pereira em 83, né? Mentira, você acompanhou porque você é velho, ele já falou. Eu sou 2 anos mais velho que você só, cara, não vem? O Ademir que falou, não fui eu. Aí eu lembro, cara, eu vou aqui, eu lembro dos ambientes. Mais antigo. Mas a torcida realmente é passional, e a gente não... É engraçado como a gente não tem paciência, e eu falo por mim, e eu já... tem muita história no Couto Pereira, principalmente com prata da casa. Eu lembro de como eu xinguei o Jetson aqui, pedindo desculpa para ele agora, como eu xinguei ele, cara. E o Zambiase, eu lembro, chegou um cara do interior do Rio Grande do Sul, ninguém conhecia, a primeira bicuda que ele meteu na lateral, que cara grosso. Então, assim, a gente não tem paciência, realmente. O torcedor é passional, né? Não adianta. É isso mesmo. Né? Querer que o torcedor tenha paciência é utopia também, não adianta. Honório, mas é que você começou a torcer um pouco antes, numa época que o Coxa estava numa fase muito boa, né? Década de 80 ali. Agora, eu sou de 81, eu comecei a ir no estádio mesmo e entender o que estava acontecendo perto ali de 90. Então, eu peguei aquela fase de 90 até 94, depois da canetada, né, que o Coxa levou, que o Coxa não foi jogar lá uma partida em Santos e a CBF rebaixou o Coxa na caneta direto para a Série C, daí a Série C foi extinta e a gente foi para a Série B. E aí ficamos aqueles quase 5 anos no limbo mesmo. Imagino que a situação financeira devia ser terrível mesmo, como o Ademir falou, né? E em 95 só um time muito unido mesmo, cheio de revelações, né, que deu certo, conseguiu subir para a Série A num campeonato que, na época, eu não sei quem que criava os regulamentos do campeonato, era tudo, né, tinha milhões de fases, daí tinha repescagem disso, tinha grupo para lá, grupo para cá, e a gente acabou nos trancos e barrancos ali, conseguindo a nossa vaga, mas foi uma grande vitória, né? Eu queria falar uma coisa. Quando, em 95, quando chegamos junto com o Ademir, cara, foi muito difícil o primeiro semestre, principalmente, porque até quando o Evangelino que estava, né, até assumir aquele grupo do Mauad e o Sérgio, cara, foi muito difícil. Mas mesmo assim, cara, com todas as dificuldades, cara, nós chegamos numa final, né? E fomos, o Ademir. Mas às vezes Deus escreve as coisas certas, ele tem o seu porquê. Porque eu acho que, penso que, a gente está falando agora que o time era super jovem, né? Mas o que encontrar? O time era jovem, mas tinha os caras lá dentro que dava proteção. Os caras tinham para quem, eles tinham os ícones dele, sabe? Eles tinham as referências. Quer seja, então por isso o jovem chegava ali, não chegava com aquele peso que tinha que resolver. O Alex jogava, acho que joga até hoje do mesmo jeito. Ele jogava pelado e jogava um clássico, né? E foi assim ao longo da carreira dele. Mas assim, os outros eles não tinham aquele peso na camisa,
sabe? A gente aguardava, cuidava dos guris, não sei o quê, se os caras batiam nas piazadas, nós batíamos nos caras. Foi tão difícil a gente chegar numa final do Paranaense, foi tão difícil a gente subir, que a gente até, de repente, nós nem pensamos em ser campeões, porque o nosso objetivo, talvez a subida era uma coisa que nós tinha na cabeça, mas não acreditava. E agora eu vou falar outra coisa, que foi tão difícil nós se manter no primeiro ano, que isso aí eu acho que foi o pior, sabe? Porque nós chegamos se vocês lembram, nós chegamos faltavam 5, 6 jogos no inferno lá, não sei o quê, mandaram um monte de jogador embora naquela semana que tivesse trazido lá, e a gurizada entrou e deram conta. E nós se mantemos na primeira. Seria muito desastroso, catastrófico, se nós voltássemos à segunda, né? Do jeito que estava. Então, ali que eu acho que o grupo realmente mostrou força, mostrou que o Coxa tinha chego para ficar, e a gente não conseguiu, tem um monte de coisas que a gente não conseguiu ir mais à frente por uma série de situações que não condizem, penso, a nós que estamos aqui, mas um pessoal que me enxerga no... Cara, o Coxa podia ter sido bem mais... chegado bem mais longe, vamos dizer assim, porque a qualidade que tinha era muito grande mesmo. E olha o ataque que a gente tinha, né? O meio-campo e o ataque. Às vezes nós jogávamos meio-campo Dida, Claudio Miro, eu, Alex, Jetson, Brandão e Pachequinho. O nosso time era muito bom, cara. Se analisar hoje os jogadores, e os meninos na época, o Jetson, o Alex, o Pachequinho já não era mais menino, né, Alex? Mas o Claudio Miro também era jovem, né? E tinha o Polaco que fazia bons jogos também, né? Na verdade, o Brandão também era jovem. O mais velho era eu, Zambiase e sei lá quem mais. Marquinhos. Acho que é nós dois. Marquinhos Ferreira, que era um baita jogador também, um profissional de altíssimo. O Claudio sempre teve aquela personalidade muito forte, né? Ele era novo, mas ele era jovem, mas nós pegamos assim, uma referência, né? O Jetson voando, o Carpegiani gostava muito dele e a gente via que era realmente um jogador com muita qualidade, mas infelizmente, sei lá, o Alex falou bem, eles pegaram uma fase que a torcida não tinha muita paciência, mas tanto que foi para Portugal, um jogador espetacular, o Jetson, não é porque é meu amigo, não é porque está aqui não, mas eu vi o treinamento que ele fazia. E o Alex com 16 anos, pelo amor de Deus, né? O cara chegou... Com 16 anos, você tomar conta da camisa do Curitiba não é para qualquer jogador, né? Não. Tanto que ele foi na carreira dele e foi um dos maiores meios do futebol brasileiro, porque ele chegou com 16 anos, tomou conta da posição e parecia um veterano jogando com a gente. Eu tenho uma história muito bonita com o Alex, eu gosto de contar sempre. Tem tempo de contar? Posso contar essa história? Fica à vontade. A gente ia para concentração e eu ficava no quarto com ele. O Krieg colocava eu no quarto com ele, que eu era o mais experiente e ele o mais novo. Mas acho que era o contrário, ele era o mais experiente e eu era o mais novo. Porque teve um Atletiba, acho que não foi esse do 3-0, foi outro Atletiba, eu me recordo muito bem. Nós dois no quarto, aí chegou 11 horas mais ou menos, falou, vamos dormir e tal. E ele falou, não, vamos dormir. Aí apagamos a luz. Não demorou nem meia horinha, daqui a pouco ele já estava roncando, sabe? E eu puta, virar para lá, virar para cá, e ele roncando, eu falei, puta que pariu, quem é o jogador mais experiente aqui? Sou eu, eu tô preocupado com o jogo pra caramba, e o cara dormindo pra caramba, eu falei, porra, então, eu acho que o mais experiente aqui é ele, não sou eu, pô, tá louco, o cara já tá preparado para ser muito diferenciado como foi. Eu não tinha pecado, né, Ademir? Você tava cheio de pecado trazido de Portugal. É o calo da carreira, já vi com tanto calo da carreira. Essas histórias são bacanas, né? Essas histórias que a gente viveu junto ali. Era um grupo tão unido, a gente saía para tomar uma depois do treinamento, ou às vezes a gente saía ali, só nós, os parceiros do grupo, Zambiase fazia uma picanha gaúcha ali, que tá louco. Até hoje eu lembro da picanha que o cara fazia ali. Então era muito legal, a nossa turma realmente era muito boa, cara. A turma... É uma turma que marcou realmente, nós merecíamos ter sido campeão de alguma coisa, porque foi um grupo maravilhoso com o futebol. E o grupo, ele consegue conquistar as coisas com um grupo bom.
E nosso grupo era muito bom. Nós conquistamos coisas, porque nós chegamos na final num momento difícil, nós subimos o time para a primeira divisão, que subia só 2. É difícil também, mas eu acho que nós merecíamos ter tido um título, porque o grupo nosso era muito bom, muito qualificado e de jogadores profissionais. Mas esse time de vocês, de 95, apesar de não ter conquistado nenhum título, teve alguns jogos marcantes, como, por exemplo, teve o Atletiba da Páscoa, que todos vocês estiveram dentro de campo. O primeiro Atletiba do Alex, não é? Que ele entra e dá um passe para o gol do Jetson, o Brandão fazendo 3 gols. Como é que foi, Alex? Teu primeiro Atletiba, uma vitória dessa, que é lembrada até hoje, né? Acho que não tem uma Páscoa que o torcedor do Coritiba não se lembra daquele verdadeiro chocolate que o Coritiba presenteou o rival. Não, para mim, não só o Atletiba, né? O ano de 95 é algo assim, é muito especial. Eu enquanto torcedor do Coritiba, e um cara que gosta muito de ficar olhando aquilo que o clube construiu, eu trago com muito carinho 2 times, o time de 89, que era o meu time de infância, e esse nosso time de 95, e eu explico por quê. Porque foi difícil. Você imagina, nós tivemos o presidente lendário, era o nosso presidente no início do ano. Esse presidente tentou dar um golpe de Estado, porque foi um golpe de Estado ali naquele momento. O Edson, o Joel e o Sérgio fizeram os pagamentos para que ele saísse. A hora que os jogadores recebem o cheque, ele dá para trás. E aí, quando ele dá para trás, essa rapaziada mais velha, Zambiase, Ademir, Dida, Marquinhos, fala, não dá. Desse jeito não dá. Nossa sorte que o jogo era em Paranaguá, e daqui para Paranaguá é perto. E aí no meio disso teve esse Atletiba que entra nessa história que o Ademir falou. E eu lembro de umas histórias com o Carpegiani que são fantásticas. A gente concentrava no Palácio do Sossego, ali no Couto Pereira, nas arquibancadas, e no domingo de manhã a gente ia na missa ali na Perpétuo Socorro. E na volta, eu era titular do time, né? E na volta o Carpegiani deve ter tomado um suco com alguma coisa que fez ele mudar de ideia. E eu começo o clássico no banco. E aí acho que o Cláudio Miro tem uma lesão no início do jogo, quando estava 2-0, e eu acabo entrando. E uma das minhas primeiras participações já é o passe que eu dou pro Jetson. Então, realmente, o ano é fantástico. E o Zambiase tocou num assunto importantíssimo. Quando roda para 96, essa base é meio que desmontada, vem muita gente de fora, e ela é meio que remontada às pressas no final de 96 para a gente fazer os últimos jogos e manter o clube na primeira divisão, né? Então, realmente, o ano de 95, o Jetson pode até falar melhor, porque o Jetson teve nos anos anteriores. Se o Coritiba não consegue subir naquele ano, teria muitas dificuldades financeiras, teria muito mais dificuldade de confiança. Então, aquele ano realmente, para mim, como jogador e para mim como torcedor, é um marco na história do clube. Deixa eu pegar esse adendo aí. Esse 96, Alex, eu lembro que deu aquela confusão, do pessoal foi embora e chamaram a garotada para nós ir jogar contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Isso, no Mineirão. Meu Deus do céu. Nosso jogo era facinho, né? Era o Cruzeiro lá, e na volta pegava o Grêmio em Porto Alegre, lembra? Era Cruzeiro, Grêmio, Portuguesa e Corinthians. Não podia perder. Não podia perder. Aí nós vai lá em... Aí os caras vão falar assim, os caras vão falar assim, a Portuguesa é fraquinha. Não, a Portuguesa foi vice-campeã. Aí chegamos, aí 0-0 lá, para beleza, não sei o quê. Acho que nem voltamos a Curitiba. Viemos a Porto Alegre e pegamos o Grêmio campeão brasileiro em casa contra o Coxa caindo 2-0. Aí não, né? Aí vai ficar um grandão. Aí foi 4 na Portuguesa, não foi? 4 na Portuguesa e ganhamos do Corinthians do Morumbi. Ganhamos 4 jogos. Quem que era o técnico naquela época? No final de 96? Quem que era o técnico? Não lembro agora também. E começou com o Heron. Eu acho que já era o Krieger. Eu acho que era o Krieger, não tenho bem certeza, mas acho que era o Krieger. Foi mudando tanto de treinador, porque era o Heron, foi seu Pepe, eu acho que era o Krieger. Eu acho que era o Krieger. Não vai falar mal de treinador, não, mas esse Heron Ferreira aí, que personalidade, hein?
Cara, ele tava com a fama que era o novo Luxemburgo, né, na época. Veio do Americano de Campo, se não me engano. Não, mas era o Vanderlei. Depois, com o tempo, eu trabalhei com o Luxemburgo depois de muitos anos, sou amigo pessoal dele. E o Vanderlei fez vários auxiliares se tornarem treinadores na frente, né? E um deles era o Heron. Só que o problema é que o Luxemburgo era o Luxemburgo, o Heron queria fazer muitas coisas parecidas com o Vanderlei. E ele ainda estava no início de carreira, não conseguia. Ele foi um desses auxiliares aí que se tornaram treinador. Eu não sei se vocês lembram, na situação que nós íamos jogar no domingo, a final era um sábado de manhã, não sei se vocês recordam desse momento, eu me recordo muito bem. No sábado de manhã, o treino recreativo, ele chegou de sobretudo, estava um frio danado no essa é a final de 96, né? Isso, ele chegou de sobretudo, todo estiloso, nem trocou de roupa, subiu. Nem participou do treino. Nem participou do treino. Aí eu imaginei, né, os treinadores consagrados que eu peguei, que estavam sempre junto e ganhadores, e eu pensei comigo, ó, é difícil, né? Porque o cara não ganhou nada ainda. E ele tinha sido eleito o técnico do campeonato pela Corujinha de Ouro, acho que era, né? Dava o troféu lá. Você é velho, Ademir. Você é da época da Corujinha. Eu acho que... E o cara não entrou para dar o treino, rapaz. Eu imaginei, pensei, o cara tem que motivar os jogadores, é hora de pegar os caras aí, vamos lá, vamos ganhar, vamos tal. O cara não entrou para dar o treino, ficou lá de sobretudo, de braço cruzado lá fora. É brincadeira. Cada vez a gente aprende mais no futebol. Ele veio com cartaz danado, mas não deu certo aqui não, né? Eu lembro que... Acho que ele, se não me engano, veio do Americano de Campos. Mas não pode dar certo. O cara que faz isso não pode dar certo. Cara. O cara não vai ser treinador. O profissional, ele tem que estar motivando o jogador toda hora. O jogador tem que... vive de motivação, vive de desafios, vive de obstáculos. E o treinador é o primeiro que tem que estar lá, ó. O primeiro que tem que mostrar que ele está querendo é o treinador. Ele tinha que estar antes do treinamento, ele já tinha que estar lá dentro do campo, lá, querendo e mostrar para o jogador. Dando exemplo, né? Dando exemplo, é isso aí. Ademir, até não foi por isso que nós perdemos, não foi por isso que não estou falando que foi por isso que nós perdemos, mas essas coisas, ela pode mudar, ela pode ser diferente, basta que as pessoas que comandam tomem uma atitude diferente perante o grupo. E muitas vezes o jogador fala, o treinador não tá, por que eu vou fazer e tal? É difícil, a cabeça do jogador é difícil. O Alex e Zambiase e Jetson sabem que o grupo de jogadores, eles precisam de ter um comandante que queira traçar um caminho, que queira mostrar um caminho que deve ser seguido por todos. Eu acho que é isso que faz a diferença num grande treinador. O Alex, que quer ser treinador agora, e tenho certeza que vai ser, porque tem totais condições e capacidade para isso, ele, com certeza, deve saber que ele vai ter que dar o exemplo, ele vai ter que mostrar o que ele quer para o seu time. Então, isso, às vezes, nós deixamos de ganhar jogos por causa desse problema do treinador aí. Aproveitar, então, esse assunto do treinador. No começo da Série B de 95, o Coritiba, nas 2 primeiras fases, vai muito bem. Vence todos os jogos dentro de casa, ainda no comando do Carpegiani, e aí inicia a 3ª fase já como um favorito. A torcida, em 95, ali já dava como certo. Esse time vai subir. E acaba começando a 3ª fase já numa partida aqui contra o Ceará, e cai a invencibilidade do Coritiba no Couto Pereira. Os 2 próximos jogos também empata, e aí vai perder o 4º jogo para o Mojimirim. O Carpegiani cai. O que acontece nesse momento? O Carpegiani tinha perdido o comando do elenco, o extracampo, salários, essas coisas estavam atrasadas. O que aconteceu? Que o Coritiba vinha muito bem e na 3ª fase parece que a coisa desanda, e aí dependia de um milagre nas 2 últimas rodadas, quando o Dirceu Krieger assumiu. Quem vai? Alex, Para falar de treinador, os caras querem que você fale, Alex. Eu falo na boa, até mesmo porque, por exemplo, hoje eu sou casado com uma mulher que o pai dela era o presidente na época, e foi o pai dela que mandou o Carpegiani embora. O rendimento de campo, eu não acho que ele caiu, os resultados mudaram, né? Até porque a fase se apertou, eram fases mais decisivas.
os resultados mudaram, mas em termos de rendimento o time estava indo, estava lutando, tanto que na frente lá em Fortaleza a gente acaba classificando. O que o Edson fala daquele momento é que não sei se vocês lembram do campo do Mogi, quando você desce para o vestiário é uma escada com vários degraus, e nessa descida o Carpegiani, conversando com algum par de comissão técnica, falou que daquela forma não dava mais. E aí o Edson, como era o comandante naquele momento, ele pensou o seguinte: um jeito de mexer com esses caras vai ser mexer no treinador, porque o treinador não está acreditando no trabalho, a gente tem que fazer alguma mudança nesse sentido. E o Carpegiani, se a gente lembrar daquele dia 100%, o Carpegiani não volta para o segundo tempo. Ele cai no intervalo. Nós voltamos para o segundo tempo sem treinador. Voltamos para Curitiba com um resultado negativo, e na semana seguinte o Krieger assume para os 2 próximos jogos daquela fase. Talvez o Rogério estava querendo saber se tinha algum complô, alguma coisa assim. Não, nada. Tudo, né? Não, todo mundo gostava do Carpegiani. A gente tinha aceitação do Carpegiani normal, tranquilo. O Carpegiani era muito gente boa. Ele era parceiro pra caramba. Ele era parceiro do grupo. E, infelizmente, o resultado não vem. O que eu escutei na época é que ele tinha dado uma entrevista para uma rádio dizendo que ele não acreditava mais na classificação do Coritiba. E aí isso irritou o Edson Mauad e levou à demissão do treinador. O que o Edson fala é que, como ele caiu no intervalo, é que esse papo aconteceu. Se nós temos que puxar para a época, né? Hoje em dia, dificilmente isso acontece. O treinador desce direto e não cruza com ninguém. Mas naquela época a imprensa ia na boca do vestiário, né? Então nessa ele deve ter falado algo nesse sentido, o Edson ouviu, dispensa ele ali mesmo, dá o time para o Krieger para os outros 2 jogos, e depois acaba vindo o Lori para os jogos finais. Mas naquele momento o time jogava, só que o resultado não acontecia. Infelizmente acaba sobrando para o treinador. E vocês acreditavam? Vocês acreditavam ainda na classificação depois daquela derrota para o Mogi? Nós nunca deixamos de acreditar, eu acho. Sim. Aí que está a força do grupo, aí que está os profissionais que a gente tinha naquele momento. Os meninos que surgiram. Depois do jogo em casa, mestre, que nós tínhamos que viajar, a gente foi de sexta-feira lá para Fortaleza, né? Uhum. Aí não sei o quê. Aí, como é que nós vamos... Lembra nós sentados lá, tomando cervejinha, escondia a latinha no buraquinho ali, jogava ali. Aí como é que vamos jogar as barras? Nós sentamos lá com o Alex, Ademir e Marquinhos. Se nós tomarmos um gol aqui, meu amigo, sabe quando? Nunca. Vamos ter que jogar o time mais pra frente, não foi? E fomos lá, mas quem vai falar? Tu é capitão, tinha que ser tu. Fui eu lá falar. Olha, você bota o time atacante, que nós vamos dentro dos caras. E foi. É legal. Na sorte, nós ganhamos porque nós jogamos melhor que os caras. Nós não se intimidamos. O time era bom e tinha união, né? Eu acho que aquilo que eu falei, nós merecíamos ter sido campeão. Nós ficamos marcados na história porque conseguimos trazer o Curitiba de volta à primeira divisão, subindo 2 times, e eram acho que 22 times, ou não sei quantos times eram na altura. Não sei, se alguém sabe aí quantos times eram. Não lembro também. Que era complicado, né? Era a primeira fase com 6 times, aí afunilando passavam 2. Mas tinha bastante times, tinha muitos times, e só subiam 2. Então era muito difícil. E o título, na verdade, foi a subida, mas eu acho que nós merecíamos ter subido, ter levantado um troféu maior pela qualidade desses meninos que estavam subindo e pela humildade de todos. Eu volto a frisar isso aí porque é muito legal. Eu nunca tinha participado de uma equipe tão jovem. Eu tinha vindo de times lá fora na Europa, times mais experientes, time assim com jogadores mais consagrados e tal, jogado. No Curitiba que eu peguei essa meninada toda aí e tive o prazer de ver surgir esses meninos com a qualidade, com a garra, com motivação, e isso que tornou, acho que, o grupo forte, o grupo unido, e foi muito legal ter participado. Eu me emociono muito com esse time de 95, que para mim foi um marco, para mim, encerrando a carreira,
ter participado desse grupo foi fantástico. E hoje eu olho essa camisa aí com o Alex no peito aí, cara, eu torço pra caramba. Minhas filhas, eu canso de frisar isso aí, minhas filhas gostam do Curitiba pra caramba, sofrem com os resultados negativos, sofrem com o sucesso do co-irmão, né? Queira ou não queira, os caras estão fazendo sucesso, e para nós é difícil, né? Porque eu convivo com alguns atleticanos no trabalho que eu faço hoje, e os caras deitam e rolam, e a gente que foi vencedor, que gosta de ganhar, gosta de vencer, ver o Curitiba nesse momento, a gente fica chateado, mas o futebol é assim, daqui a qualquer momento as coisas podem dar a volta, e espero que a gente consiga. Não, essa fase já passou. Essa fase deles já passou. É, isso aí, e a gente consiga dar a volta por cima, isso que é o mais importante. E esse jogo assim, contra o Ceará? Eu tenho uma história desse jogo aí, mas é depois do jogo. Então, conta aí, Alex, o que é? Como é que é? A gente sofreu muito no jogo, né? Ganhou 2-0 e depois ficou esperando o resultado lá do outro jogo que estava acontecendo em Belém do Pará e ganhamos, classificamos, estamos no quadrangular final. O Edson era o diretor e era o chefe da delegação e liberou todo mundo. Quer beber, bebe, quer ir para a praia, vai. E eu era o menino do grupo, né? Na época já tinha 18 anos. Aí eu acordo no dia seguinte. O único lembrete do Edson foi o seguinte: olha, o ônibus sai tal hora para ir para o aeroporto, então, por favor, estejam aqui no horário tal. Aí, beleza, no outro dia eu acordo, tomo café da manhã, aí vem um menino que trabalhava na rouparia e falou assim: ó, o Zambiase está lá na praia e ele está pedindo companhia lá. Então, quem puder ir lá, quem puder ir lá ajudar o Zambiase, faz esse favor. Porra, o homem tá caçando tubarão na praia de manhã. Meu menino, né, Ademir? Fui lá, falei, vou fazer a minha vez de menino, vou atender um dos chefes do time. Pô, ajeitei o café, fruta, pãozinho e tal, pego e vou igual um garçom pra praia. Cheguei lá e dei uma melancia pra ele, cortadinha. Aí ele falou assim: guri de pega essa melancia, eu quero cerveja. 8 horas da manhã, Ademir. Mas o Zambiase podia, tinha feito o gol que abriu o placar, né, Zambiase? Tô louco, Zambiase. 8 horas da manhã. Tiramos a noite. Procede essa história, Zambiase? Oi? Procede essa história do Alex, hein? Procede. Foi até chegar no aeroporto, até sentar no avião, ainda sentar no avião e apagou tudo. Um fato curioso que o Krieger contava desse jogo contra o Ceará é que vocês estavam treinando e o Krieger era um homem muito religioso. E na frente do lugar onde vocês estavam treinando lá tinha uma igreja. E ele foi fazer uma oração, foi pedir uma proteção para o jogo, e quando ele entra na igreja, a igreja era a igreja do Perpétuo Socorro, que é a mesma igreja que tem na frente do Couto Pereira. O Krieger ali fala que nesse momento ali classificamos. Absoluta certeza que o time ia se classificar naquele dia. E dito e feito, né? O gol do Zambiase, numa assistência do Alex, né? O Alex cruza para ele. Isso o Krieger contou anos depois, né? Porque durante o jogo ele não mostrava essa firmeza aí, não. Ele podia estar rezando, mas a firmeza ele não mostrava, não. Acho que ele rezava baixinho. Ele rezava baixinho, se desse certo, depois ele falava que rezava. Depois contava, né? E aí o Coritiba volta de Fortaleza, pega o Mojimirim, que era um dos times mais cascudos naquela época, e faz 5-0 com 4 gols do Vital. Pô, o que aconteceu com o Vital naquele dia que desandou a fazer gol, pô? Eu não sei, depois o Vital do Curitiba jogou em qual time depois? Alguém sabe? Ele foi para onde? Só interior de São Paulo, Ademir. Só interior de São Paulo? Eu não mais vi falar dele. Foi um jogo memorável para ele, né? Deu tudo certo, a bola batia, batia um, batia outro, sobrava para ele. Eu acho que foi o melhor jogo da vida dele. Hã? Até de bicicleta ele fez gol. Foi um... Eu acho que os 4 times naquele ano lá, o Mogi era o melhor. O Mogi era o melhor time. Era um time. Aí foi no sábado da tarde, né? Eu falei, cara, se nós empatar em casa, estamos fora. Se nós ganhar, nós vamos atropelar os caras. Se nós tivéssemos empatado com o Atlético naquele jogo em casa que nós subimos ali, nós íamos ter dificuldade de Mogi. Claro. Nós íamos ter dificuldade.
Sorte que nós ganhamos e fizemos o nosso papel ali porque jogar em Mogi era muito difícil, campo muito grande, muito calor, era difícil jogar em Mogi, e o time deles muito bom, realmente. Então, aquele Mogi era posterior àquele carrossel caipira deles, né? Acho que pouquinho depois, né? O Alex, o Rivaldo saiu do Mogi quando? Você lembra, não? Não, esse carrossel é 9-2. 9-2, né? O Ademir jogou no Mogi um ano antes, não jogou, Ademir? Eu joguei 3 meses no Mogi, verdade, Alex? Na verdade, quando eu voltei de Portugal para o Brasil, eu ia parar de jogar. Aí eu fui para Cianorte e fiquei um tempo lá e fiquei 3 meses parado. Aí eu decidi que eu vi os jogos, falei assim, poxa, dá para me jogar mais um pouquinho. Vendo o jogador jogando no Paraná, eu falei, acho que dá para me jogar mais um pouquinho ainda. Aí eu peguei e queria jogar, e o Nenê, que é meu amigo, meu sócio, que tinha parado de jogar e estava mexendo com o jogador, indicou para o Curitiba, indicou para o Paraná, para o Atlético, e ninguém se manifestou para mim poder jogar. Aí tinha o Roberto Silva, que depois veio trabalhar no Curitiba, tinha sido supervisor do Boa Vista, time que eu joguei lá em Portugal. E aí o João Bola, finado, que é um cara que era muito amigo meu, que trouxe eu para jogar em Curitiba, falou para o Roberto Silva que eu estava em Cianorte e estava querendo jogar. Aí ele me chamou para ir a Mojimirim. Aí eu fui para lá e os caras fizeram uma proposta para mim. Eu falei, não, eu quero jogar e tal. Aí assinei contrato, vim jogar contra o Curitiba aqui, deitamos e rolamos em cima do Jets. O Alex não estava no profissional ainda, Jets, Pachequinho e tal. Acho que ganhamos 1-0, 2-0 aqui. Eu deitei e rolei no jogo. Aí, em seguida, o Almir Zanck me ligou querendo que eu viesse para o Curitiba. E aí eu fiquei só 3 meses no Mojimirim e pedi para o presidente do Mojimirim que eu queria vir jogar perto da família. Eu jogava um pouco perto da família, ele me liberou e foi muito legal comigo. E eu depois me apresentei no Curitiba. Então, essa história é legal também de ser contada, porque se o Mojimirim não tivesse me liberado, que eu tinha encontrado de um ano, eu não tinha participado e não tinha jogado com essas feras aí, ó. Jetson, Zambiase e Alex, 3 craques aí de futebol. Esse Mojimirim era do Kleber Arado, né? Kleber Arado jogou depois do Mojimirim também. Tinha o Moreno, né? Moreno bem. Na época que eu joguei, tinha o Mauro, ponto esquerdo, jogou no Corinthians, tinha o Ivair, que jogou no Atlético, que é um parceirão meu, e tinha... Quem mais que era conhecido? Acho que era o Moreno atacante, o centroavante. O Mauro goleiro, jogou também na seleção, acho, né, Alex? O Mauro jogou no Santos depois. Isso, era bom time dele. Era muito bom time. O Mojimirim tinha o apoio da Federação Paulista na época? Tinha. Era um clube que o Wilson Barros era uma pessoa muito, muito legal, um empresário de alto nível, um cara muito conceituado, um dirigente respeitado, pagava direitinho, não pagava muito, né? Mas pelas condições do Mojimirim pagava direitinho, e tinha muitos jogadores que gostavam de jogar lá porque recebia certinho. Então era um dirigente que honrava seus compromissos, por isso que o Mojimirim tinha muitos jogadores que jogavam e gostavam de jogar lá. O que eu escuto na época é que naquele quadrangular final subiria o Mojimirim e mais um. O Central de Caruaru era o Azarão ali. Mas o Central era um bom time também. E a dupla Curitiba que se matasse pela última vaga. Vocês lembram daquele campo do Central lá, Alex, Zambiase e Jets? Vocês lembram daquele campo lá? Campo de quê? Eu ia falar. Em campo não, né? Pelo amor de Deus. O campo normalmente é verde, né? Você sabe que uma das coisas que eu senti muita diferença quando eu voltei de Portugal para cá é os campos. Nossa Senhora, pegamos cada campo aqui no interior do Paraná, no Campeonato Brasileiro Série B, que o Alex e o Jets que jogou lá fora, a diferença dos gramados era impressionante. Tá louco, naquela época, sim. Hoje em dia não mais. Hoje em dia está muito bom. Está muito bom também? Hoje em dia está... Mas na época era horrível. O Curitiba jogou em Goiatuba, jogou em Moça Bonita, que o campo de Moça Bonita era horrível também, né? Nossa, Moça Bonita. Cada estádio que... Mas só para encerrar o assunto do Mogi, aquele Mogi tinha o Marcelo Batatais, que jogou no Curitiba depois, tinha o Dutra, lateral esquerdo, que jogou no Curitiba também, tinha o Moroni, tinha o Capone também, não tinha o Capone, zagueiro que jogou no São Paulo, tinha o Moroni, que é aquele zagueiro experiente do Vasco, também era um time de muita qualidade aquele Mogi. E a gente tinha jogado com o Mogi acho que 3 vezes e tinha perdido todas.
naquele dia foi o dia que foi a partida da vida do Vital. E nós jogamos bem também, né? O time jogou bem, né, Alex? Não, o time jogou bem, mas a bola batia naquela trança horrível do Vital e ia lá na gaveta. Até gol de bicicleta ele fez. Gente, você que era um cara bonito na época, fala daquele cabelo do Vital. O Vital até gol de bicicleta fez naquele jogo contra o Mogi. Realmente o homem estava inspirado aquela noite. Ele não sabia nem como comemorar os gols mais, né? Você vê as imagens desses dias dos jogos. Ele comemorava o gol girando, caindo, não sabia nem o que fazer mais quando fazia os gols. Você sabe que a RPC fez uma reportagem na época com o Vital, para ele mostrar como que ele cuidava do cabelo, cara, na época. Eu estava revendo esse dia, foi muito engraçado. Mas ele cuidava? Eu não sei, vocês que jogavam com ele que... Ele, na época, contou que ele trouxe esse penteado do México, não foi isso, Ricardo? Que ele fazia rápido e ele tinha, né, algumas táticas para mexer no cabelo. Era uma figura, né? Vocês, assim, o lado mais otimista de vocês dizia que o Curitiba ia subir com uma goleada em Atletiba, num Couto Pereira lotado. Eu acho que ali foi a cereja que faltava para o bolo, né? Eu acho que sim, porque o que acontece é o seguinte, a gente nesses jogos grandes jogava bem, fazia bons jogos, se portava bem. E o Atlético, naquele período, se a gente ir lá para trás, eles tiveram uma Série B mais regular, mais tranquila do que a gente. A gente subiu e desceu algumas vezes, principalmente na fase anterior aí desse jogo do Ceará, na última. Então, o Atlético ele veio para o Couto meio na prepotência, achando que ganharia o natural. Quando ele se deu conta, ele estava tomando uma roda. E 3 ficou barato, porque era para eles tomarem muito mais. No dia do 3, porque no Pinheirão, que foi 1-1, foi o segundo jogo, logo depois desse Mogi aí, a gente já merecia ter ganho no Pinheirão. Aí o 3-0 foi para coroar realmente o ano que foi um ano duro e como eu falei no início, um marco para o momento do clube, porque de 89 até aquele dia ali era um sofrimento danado, né? Então era extravasar porque a gente sentia que estava deixando algo ruim para trás. São 6 anos, né, Alex? 6 anos. Eu também concordo que no dia do jogo lá, eu lembro, eu estava fora, estava suspenso, e eu fui lá com os guris no hotel lá, não sei o que, cara, e tu sentia no ar o cheiro no ar. Eu falei, não tem, é caixão. Aí até veio o meu presidente lá do Santanense, esteve lá. Eu falei, pode vir, pode pegar, venha. Porque nós vamos comer carne 3 dias a fio. Sabe, tinha aquele negócio. E a outra coisa que eu penso, que os vermelhos e pretos, eles pipocam. Eles pipocaram. 96 não foi lá naquele dia da Baixada, lá no inferno, começou a chover de quarta-feira até domingo, e eles tinham 2 times melhor que nós. E eu falei, então começou a chover, esses times não tem. Então, é que os jogos decisivos que nós tínhamos, os jogos decisivos, foi exatamente contra eles. Se fosse ao contrário, se nós pegássemos o Mogi Mirim e depois o Atlético, não sei, não. Entendeu? Se fosse o inverso, Mogi na quarta e o Atlético no domingo. Não sei. Era ruim. Por quê? Mas quando era para... Cara, eu lembro, não sei quantos Atletiba eu perdi, mas eu ganhei muito Atletiba que não tinha time de ganhar. Não tinha. E ganhava. E o time deles era bom em 95. Bom, 96 tá bom. Naquele período a gente só perdeu do dia do Jorjão, Zamba. Pois é, não. Depois não perdemos mais. Eu perdi tanto, mas, cara, nós ganhávamos, nós fazíamos contra eles ali, e não tinha, cara, não tinha. Não, o Coxa ficava ali 3 anos, 4 anos sem perder Atletiba. Era sempre assim, daí perdia um, daí ficava mais 3 anos sem perder Atletiba. A gente só ganhava dele. Ô Zambiasi, para fugir um pouquinho de 95, em 97 tem um Atletiba com o dedo quebrado. Conta essa história aí pra gente, pô. Então, isso aí foi lá nós já estava no CT lá, né? Foi numa quinta-feira. E no coletivo lá o cara me
Eu subi, o cara deslocou e eu caí. E daí deu um estralo aqui. Os dedos estão retos, ó. Aí, o doutor já falou, quebrou. Falei, tá, bem. Então, e agora? Vamos lá no hospital, vamos ver como é que não tá e tal. Quando eu voltei, disse, ó, eu não tô lembrado quem era o treinador. Ele disse, vem, o treinador quer falar contigo. Eu falei, tá. Daí fui lá e tal, daí vim com um gesso e tal, não sei o quê. Daí o cara lá me segurando para não molhar o gesso, para tomar banho e tal. Eu falei, tá. Aí ele falou, tá aí, e agora? Aí o cara falou, bonito, né? Eu falei, como? Tá aí agora? O que vão fazer? Vocês vão fazer o quê? Esse cara tá com 2 dedos quebrados, mas tu conta, eu tenho mais 18 bons. E como é que vai jogar? Capaz que não. Aí o doutor Jean se indo embora, liga pro doutor Jean, vem pra cá. O que dá pra fazer? Não, dá pra fazer uma palhinha, não sei, de gesso e tal. Como é que eu ia ficar fora da Atletiba? Não tinha condição. Possível. Se fosse dentro do pé essa aí, imagina o da mão, né? Aí, ia dar um jeito. E o Atlético tentou evitar isso, né, Zambiase? Eles tentaram te levar para o outro lado da cidade, ofereceram um salário maior, e aí? Para o lado negro da força. Isso aí foi também. Daí, não é questão não é de ficar pior, que daí, cara, eu já tinha uma identidade tão grande, né? E aí eu acho que foi mais brabo ainda, porque na época lá o seu Irineu Calopreso, que entrou no negócio lá e tal, e atravessou e falou, cara, mas eu não quero ir. Eu falei, não tem como ir. Só que me ajudem em alguma coisa, cheguem perto, pelo menos, né, do... Chegaram mais ou menos perto. Chega perto, vou trazer uma pizza pra você. Aí foi, não sei o que, isso aqui tá bom mesmo. Vai embora. Uma lasanha e uma pizza. Cara, ligar, como é que tu faz um negócio desse? Sim. Foi assim. Daí ficaram mais bravos ainda, porque daí eu assinei por bem menos pelo que o time me oferecia, daí Deus. Mas não adianta. Não tinha como. Não tinha como. Jogar para outro lado não tinha como. Ficou marcado na história do Coritiba. Não é à toa que a torcida lembra de você até hoje. Não. Né? Não é? É o mínimo que eu podia fazer. Deixa tem uma história curiosa, a gente vai voltar lá a gente está quase no final do programa, mas isso é uma curiosidade minha. Em 95, chega cheio de panca o goleiro uruguaio Jorge Serê. Rapaz, pela risada do Alex, não precisa falar mais nada, né? Jorge Serê é uma lenda. O que aconteceu? Mas eu vi o cara fez 4 jogos, nos 3 primeiros não tinha tomado gol. Até a gente ganhou a Atletiba de 1-0. Aí contra o Paraná toma aquele frango e não volta mais. O que aconteceu ali? Não, mas teve um coletivo, não sei se vocês vão lembrar, fazer o coletivo no Couto e era aberto para o torcedor. E um torcedor sentou na reta da Mauá e começou a xingar o Jorge Seré. Ele largou o treino. E subiu a arquibancada. Foi uma bola no nosso gol lá, a bola entrou direto no gol. Os caras, cadê o goleiro? A gente olhou na Mauá, ele estava enchendo o guri de porrada. Depois daquilo ali, ele não voltou mais. O Seré já devia ter seus 38, 39. Ele estava sacudo, pegou o cara xingando ele, meteu a porrada no cara e foi embora para o Uruguai. O legal, quando eu vi ele chegando no balneário, ele estava vindo junto com o empresário dele. Aí os caras falaram, lá vem o Jorge Serê. Aí eu achei que o Jorge Serê era o empresário. Aí falaram que o Jorge Serê era o careca. Baixinho. O empresário altão, forte, sabe? E o Jorge Serê baixinho, careca. O cara falou, não, o Jorge Serê é o outro. Ai. E é um goleiro que tinha sido campeão mundial pelo Nacional do Uruguai, seleção uruguaia. Não, mas ele já estava no fim, com a paciência curtinha. Aí quando ele brigou com o torcedor, aí acabou, já era. Então não foi o... Pode falar, Ademir. Não, pode falar. E futebol também é rico em acontecer essas coisas. Às vezes o cara entra, joga 1 ou 2 bem, toma um gol, a torcida já começa a pegar no pé, não dá certo. E futebol é assim mesmo, né? Às vezes não dá certo, mas ele
com certeza era muito bom goleiro, porque não teria sido campeão da Libertadores aí, se não fosse um bom goleiro, e foi titular do time, né? Então, eu acho que nem o Alex falou, ele já devia estar meio já cansado de estar jogando, e aqui naquela altura os jogadores paravam bem mais cedo do que hoje, né? Com 33, 34 anos, eu mesmo me parei com 34 anos, e eu acho que eu já até alonguei um pouco, porque poderia ter parado mais cedo, mas eu acho que ele foi uma figura que apareceu em 95 ali no Curitiba. Então, mas tinham outras, Ademir? Hã? Tinham outras figuras. Tinha outras, com certeza. Lembra do Doda? Nossa Senhora. Ninguém lembra do Doda. Lembra do Doda? Um atacante que fez um jogo pelo Curitiba. Veio do interior paulista. Esse cara, meu, nós fomos jogar em Ituiutaba. Fomos jogar em Ituiutaba, não. Nós jogamos em Goiatuba, mas ficamos em Goiatuba, mas ficamos em Ituiutaba. Isso aí. Aí acabou o jogo, aquela coisa, libera os jogadores e tal. Ele sabe Deus onde ele foi dançar um forró, voltou com o pé todo queimado. No dia seguinte viajou descalço para Curitiba. Essa era outra figura também. O Jetson, e que figura tinha mais nesse time aí, pô? Tinha um monte de figura, cara, mas voltando um pouquinho ali naquele assunto, né, da nossa união, no jogo contra a Ponte Preta, né, só eles vão lembrar aí, nós saímos do hotel, eu não me lembro bem se nós saímos atrasados do hotel, o ônibus quebrou, só sei que nós chegamos para jogar contra a Ponte Preta de Campinas, o time da Ponte Preta já estava em campo, e nós não aquecemos naquele jogo lá, fomos aquecendo conforme a partida estava rolando, então o time era tão unido, né? E a gente tinha certeza, né? De vários momentos ruins que nós passamos, mas nós tínhamos certeza que ia superar todos eles. Um deles foi nesse jogo da Ponte Preta, né? Que nós chegamos lá, quase que o juiz já quase querendo encerrar a partida, porque tinha mais de 15 minutos já de tolerância, aquele negócio todo. E nós chegamos e nos aquecemos durante a partida e ganhamos da Ponte de 2-1 aquele jogo em Campinas. Que, se não me falha a memória, foi um dos jogos que a gente não cruzou com o Atlético antes, né? Puxando pela memória aqui. Aí a gente começou a cruzar com o Atlético só para as finais mesmo, né? Então tem várias passagens aí, em 95, né, que curiosas, né? E realmente tinham umas figuraças nesse time aí. É isso aí, rapaziada. Acho que, Rogério, mais alguma coisa? Não, da minha parte, tudo certo. Só agradecer o pessoal aí por ter aceitado o nosso convite. Um prazer imenso estar conversando com ídolos do Coxa. E mais do que ídolos, eles todos torcedores do Coxa, né? Isso é uma muito coisa legal, que enriquece muito a história deles dentro do Coritiba. Pode ter certeza, Rogério, Ricardo e Marcelo, que nós, eu converso sempre com eles, né? Porque essa nossa ligação e essa nossa amizade se perpetuou até hoje. A gente está sempre junto. Eu mais junto com o Jetson, a gente está junto e se fala praticamente diariamente. Com o Alex também a gente se fala, com o Zambiase também se fala direto. A nossa amizade, o nosso respeito, o nosso carinho por Curitiba é muito grande. Nós temos ficou uma paixão mesmo, porque você se preocupa com o clube, você olha quem o clube está contratando, você olha se aquilo vai ser bom para o Curitiba ou não. E muitas vezes a gente fica preocupado porque vem muita gente de fora que não tem o carinho e tem o respeito por Curitiba que nós todos que aqui estamos aqui, nós temos. Nós gostamos e nós sentimos que o Curitiba precisa de profissionais que trabalham trabalho para o Curitiba, trabalho para a instituição. Isso que o Curitiba está precisando. O Curitiba é muito grande, o Curitiba tem uma torcida enorme, tem um currículo muito respeitado no Brasil e no exterior, então o Curitiba merece muito mais e tenho certeza que o Curitiba precisa e vai ter as conquistas necessárias para que cada vez ele se torne mais grande e que venha adquirir mais torcedores, porque a maioria dos torcedores que estão surgindo nesses anos passados aí estão torcendo para o Atlético, porque você sabe que o torcedor e os meninos gostam de time vencedor. Então o Curitiba precisa se tornar vencedor novamente. É isso aí. Ademir, uma última pergunta para você. O que você tem visto do Curitiba? Vocês 4 jogariam fácil no Curitiba hoje ou não?
Eu acho tranquilamente. Não é. Eu joguei com o Ademir esses dias, acho que ele não joga, não, viu, Ricardo? Não é desmerecer os jogadores que estão no Curitiba, não, mas eu e o Alex e o Zambiase em condições e na mesma altura, nós jogaríamos. Os bons jogadores jogam, não tem como o Flamengo. Tem os bons jogadores, os caras encaixam os jogadores bons e jogam juntos. Não tem esse negócio de não pode jogar junto e tal. Eu e o Alex jogamos junto, nós jogávamos com um volante só, com o Jetson, o Brandão e o Pachequinho. Como que os bons jogadores não podem? Nós jogávamos junto e nós deitávamos nos adversários. E nós conversávamos bastante dentro de campo. Ó, volta, ajuda, volta para mim. E eu cansava de pedir para o Alex, né? Volta para mim que eu já estou cansado. E ele ia fazer a minha, que era a guri, e voltava e fechava a minha. Mas é muito legal. E nós jogaríamos com certeza, porque uma coisa nós tínhamos... não sei se diferente dos jogadores que tem agora, mas uma coisa nós tínhamos era muito agarra e muito respeito e muita admiração pelo clube que a gente vestia a camisa. Eu acho que falta muito isso para os jogadores de agora. É parar com o celular, parar com o fone no ouvidinho, é ser mais amigo um do outro, fazer mais um churrasquinho com as famílias, tomar mais uma cervejinha junto, que não faz mal para ninguém, mas dentro de campo, cada um lutar pelo outro e fazer a parte do outro, às vezes. Isso que falta para os jogadores atuais. Ô, Ricardo, e o Jetson acho que escolheria onde ele jogaria, né? Tanto na ponta quanto de centroavante, ele jogava mais para o lado. Mas, Jetson, você também fazia muitos gols, né? Tive a oportunidade, Rogério, aí, de fazer vários gols aí pelo Curitiba, né? Apesar da época não favorecer tanto, né? Mas foi muito prazeroso. Tudo que eu tenho hoje eu devo ao Curitiba, né? Foram 6 anos de Curitiba, né? De categoria de base e profissional. De 88 de 90 a 96 de profissional, né? Mais 2 de categoria de base, 88 a 90, né? Então, foi muito prazeroso aí estar junto com essa galera aí, fazer parte, ver o Alex começando, né? Depois se tornou o Ítalo, que se tornou internacional, jogar com o Ademir Alcântara, que veio de Portugal já do Benfica, e conseguimos construir uma excelente amizade, né? O Zambiase, que está aí, que veio do Sul, como dizia o Carpeno, não me lança, tchê! O Zambiase se tornou aí o ídolo do Curitiba, né? Fazendo gols importantíssimos nesse acesso em 95. E eu só tenho a agradecer toda essa galera, todo mundo de 95, já foi citado em vários nomes, né? Toda a garotada aí do Curitiba, né? Que fez presente também, que fizeram parte do elenco, mas depois foram para outros clubes, né? Mas não tiveram tanto reconhecimento. E o prazer aí estar com vocês. Obrigado pelo convite. Um abraço aí, nação. Muito legal. A gente tentando resgatar, né, essa tanta história que o Curitiba tem, né, e a gente tem conversado com alguns ex-jogadores. Esses dias o Rogério comentou que quando ele fazia gol, quando era criancinha, ele comemorava, era o Simval, né, que você comemorava, assim. Fazia a pomba da paz. Eu tenho orgulho de dizer que eu e meu irmão, quando a gente fazia gol, a gente saía gritando Jetson, e quando a gente tirava a bola na zaga... Jetson, pé de vento. Era isso, né? Então, vocês fizeram parte de uma fase, como você falou, Jetson, muito difícil do Curitiba, mas que formou torcedores que aprenderam a torcer naquela fase. Então, hoje, são torcedores que, né, não são os torcedores chatos, não são os torcedores que xingam, pelo contrário, quem se formou ali de 90 a 95 são torcedores que não tem tempo ruim. E aquilo que o Ademir falou, Marcelo, nós vestimos a camisa do Curitiba com amor, tá? Com rasgo, com determinação. Tinha momentos ruins, né? Eu derrar gol, o Ademir derrar um passe, enfim, isso acontece nos jogos, né? Mas aquela vontade de ganhar nunca faltou. É verdade. Né? E essa união que nós tínhamos de querer fazer o bem para o clube, não que esses jogadores atuais não queiram, não é isso que estou falando, mas a nossa vontade, eu acredito que era maior, de querer fazer o Curitiba chegar à primeira divisão, de vestir a camisa com orgulho, né? A gente concentrava ali, a maioria das vezes, nesses anos ali, no Couto Pereira. Então, você acordava, às vezes, com o batuque da torcida já, se era um jogo importante, ou era um clássico, né? Então, aquilo ali, você ia para o café da manhã, você já estava escutando a torcida, o batuque, aquilo, você não via a hora de ir para o vestiário, trocar de roupa e entrar em campo, né? E a gente tem frisado isso para os meninos, né? Para os garotos mesmo, né? Que estão aí nas escolas, enfim, na próxima, os garotos, enfim, né? Que queiram primeiro, né? Que
Então, no Curitiba, que queiram primeiro vestir a camisa do Curitiba, que respeite isso, porque o Curitiba é um time grande, e eu tenho certeza que voltará aos trilhos aí de grandes conquistas, de grandes vitórias. E eu falar também lembrar, né, que o maior assim, exemplo também de amor ao Curitiba, né, o Alex falou que o Curitiba marcou a vida dele em 95, né, a carreira dele, ele ter voltado para o Curitiba, que podia ter jogado no Cruzeiro, no Palmeiras, e voltou para o Curitiba, abrindo mão de salários que a gente ouviu falar, né, não sei se é verdade ou não, que isso ele não me contou, né, que deve ter guardado bem escondidinho no bolso dele lá, mas parabéns, eu acho que isso aí isso é muito bonito, esse amor ao clube, né? Esse reconhecimento. Até vi esse dia do Rafinha falando que gostaria de encerrar a carreira dele no Curitiba também. Eu acho que isso é muito bacana, cara. Esse reconhecimento que falta a maioria e a grande maioria dos jogadores. Então, quando acontece isso, a gente tem que louvar, porque não são todos jogadores que abrem mão, às vezes, de alguns valores financeiros para poder encerrar a carreira no lugar que ele gosta, no lugar que ele começou, no lugar que ele se sente bem. É isso aí. Rapaziada, eu quero agradecer a todos, agradecer em especial ao Alex, que a ideia dessa gravação foi dele, viu, Ademir? Foi ele que falou para reunir vocês, para a gente conversar de 95. Muito obrigado de coração a todos vocês. Gratidão pelo que vocês fizeram pelo Coritiba. E sucesso aí para vocês na vida pessoal de cada um aí.